aí a nossa 10ª sessão, né, do ano. Nosso Tableau User Group Brasil já conta com 700 inscritos, né, um número bem grande. A gente iniciou pequenininho. Meu nome, para quem não me conhece, não participou de nenhuma sessão. Meu nome é Verônica Simões, né, sou Tableau Ambassador e Visioner, trabalho com a Tableau desde 2011, né, já tem algum tempo aí, tem um legado. É, Hoje a Lídia não pôde estar com a gente, ela também é a líder aqui do grupo. Nós participamos aí do TUG São Paulo, fundamos o TUG Rio, Fortaleza, e depois juntamos tudo e criamos um TUG único do Brasil. A ideia do nosso TUG é sempre trazer novidades, vocês trazerem os casos de vocês, não fiquem tímidos. A ideia é essa, a gente trocar conhecimento, trazer coisas novas e cases de clientes e ferramentas novas. Hoje aqui com a gente está o Marcelo, né? Ele é um nosso ambassador aqui também do Brasil, developer, né? Ele construiu, e a Tableau Visioner também. Ele construiu uma ferramenta para acelerar a construção de dashboards no Tableau, super legal, né? E aí vai apresentar aí para vocês. Bem-vindo, Marcelo. Ótimo você estar aqui com a gente. Muito Espero que obrigado. venha muitas vezes. Com certeza, muito obrigado. Fico feliz em estar aqui apresentando e conversando com vocês. Bem, para hoje eu não preparei nada muito rebuscado, tá, pessoal? Para falar a verdade. A ideia aqui é aproveitar que a gente tem um grupo menor, para que a gente possa conversar através do chat, enfim. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar aí, que eu estou aqui na minha segunda tela, estou olhando o chat, tá? Então vou tentar responder o máximo possível. E como eu falei, a ideia aqui é mais um bate-papo. Então, vou ir apresentando, vou comentando um pouquinho sobre qual foi o processo de desenvolvimento, por que eu desenvolvi essa aplicação, né? E como eu acho que ela pode sim ajudar as pessoas, ajudar os desenvolvedores de dashboards no Tableau a não somente acelerarem o processo de desenvolvimento, mas também mantendo a qualidade e compartilhando templates com outros usuários, seja ele developers ou stakeholders, né? Ou seja, usuários de negócio que querem construir algo tão bom como vocês, consultores, né, que são especialistas no assunto, mas não tem o tempo necessário ou não tem o tempo suficiente ali para poder focar nesse tipo de conhecimento, né, e acaba não conseguindo replicar exatamente algo tão legal como o que vocês fazem. Então, essa é a ideia principal desse produto, tá? Mas antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre mim e isso vai exemplificar o porquê eu cheguei nesse momento de criar um produto que faça isso, né? Para quem não me conhece, como a Verônica falou, eu sou embaixador Tableau também sou Tableau Visionaire, sou 4 anos Tableau Ambassador, principalmente focado em Data Dev. Para quem não conhece, não está tão ambientado, né, nessas separações de embaixadores no Tableau, até teve uma mudança recentemente. O Tableau, o programa de embaixadores do Tableau é separado por algumas categorias, né? Tem pessoas que são muito influentes em social media, por exemplo, no LinkedIn, que sempre trazem visibilidade para a marca, sempre levam a marca, né, principalmente trazem as novidades para o seu público, né, que são os casos dos social ambassadors, que mudou, agora está todo mundo no bucket só, que é community ambassador. Tinha também os fóruns, se não me engano, a Verônica era de um fórum ambassador, né, que é quem realmente ajudava as pessoas. Então, provavelmente você que está aqui, você veio do grupo do WhatsApp, né? Pois fique sabendo que também existe o fórum da Tableau e lá muita gente coloca perguntas, assim como a gente faz no nosso grupo do WhatsApp, né? E a Verônica aí é uma líder, uma pioneira nesse assunto, ajudou muita gente lá também. E eu sou um Data Dev, né? Eu sou um Data Dev que é mais voltado a APIs, ou seja, a parte do desenvolvimento do Tableau que não seja explicitamente a parte visual, a parte do gráfico. É um pouco mais por detrás dos panos, né? Então, por exemplo, quando se fala de APIs, uma API muito legal foi lançada recentemente, não muito tempo atrás, que é a API do Visa Extension. Ou seja, você agora consegue criar gráficos customizados, gráficos bem específicos para a sua necessidade, através de programação, e colocar ele dentro do Tableau de forma dinâmica, da forma que você quiser. Então, se sua empresa, por exemplo, tem alguma restrição de segurança, poxa, eu não posso utilizar nada que esteja hospedado na internet, você mesmo pode criar uma solução, uma aplicação, entre aspas, né, que vai ser nada mais do que um gráfico, e essa empresa hospedar internamente e utilizar dentro do Tableau. Vamos supor que você quer um gráfico de linhas com bordas com
com os picos e os vales arredondados, ao invés de ser aquele pico pontiagudo, aquele vale pontiagudo. Você pode fazer isso, isso já é disponível. Né? Então, quando se fala de Data Dev, esse é o assunto, APIs, ou como simplificar a vida do desenvolvedor em geral, ou dos usuários de negócio, através de automação. É isso que se resume em Data Dev. Automação, auxiliar e elevar, né, enriquecer a ferramenta. Tá? Então, agora que a gente conhece um pouco do meio ao qual eu gosto bastante e ao qual eu estou envolvido dentro do Tableau, eu vou voltar um pouco atrás e falar um pouco da minha carreira. Tá? A minha carreira, ela começou no design. Então, eu era um designer gráfico no meu início de carreira. Então, fazia muita coisa voltada a design. Então, já fiz design de produto, design de social media, já fiz design de trabalho voluntário, já fiz muita coisa, mas decidi seguir minha paixão, que era tecnologia. Né? Porque eu sou apaixonado por programação, né? Tanto que eu construí uma aplicação meio que por hobby, e hoje estou trazendo aqui para vocês, disponibilizando aqui para vocês. E eu acabei, por ironia do destino, meu primeiro emprego já foi na área de dados. Né? Então, por mais que eu estivesse procurando naquele momento um emprego em programação, eu já comecei na área de dados, e aí eu disse que foi onde minha vida mudou. Né? Foi um momento feliz da minha vida, que onde eu encontrei o que realmente queria fazer até o resto da minha vida, que é trabalhar com dados. E desde então, sempre quando eu posso, eu tento mesclar um pouco dessas minhas habilidades, né? Que é programação, design e dados. Eu gosto muito de fazer isso. E durante a minha carreira eu percebi que essa experiência que eu tenho de design, né, esse meu background de design, me trazia muito destaque, porque muitos dashboards não eram tão bem trabalhados. Então, muitos desenvolvedores, por exemplo, construíam os gráficos ali corretamente, os campos calculados, mas não pensavam na experiência do usuário e acabava só plotando gráficos na tela. O que e por mais que os dados ali fossem muito importantes, acabava não atraindo a atenção do usuário e ele acabava perdendo o interesse. Seja porque o gráfico não está bem posicionado, seja porque o estilo, né, do dashboard em si não está bonito o suficiente, não está seguindo o branding ali da marca, ou principalmente seja porque não tem uma boa experiência, ou seja, a navegação está no lugar errado, os filtros estão no lugar errado, o texto não está com uma fonte legível, etc. e tal. E eu fiz muito isso durante a minha carreira. Construí muitos dashboards aplicando meu conhecimento em design, que seria basicamente como criar uma boa experiência para o meu usuário, seja através de cores, de fontes, alinhamento, posição de elementos e até ações. Né? Ações no Tableau são muito potentes. E eu acabei criando muitos templates de dashboards para me auxiliar também, porque eu sou consultor de dados desde o meu início de carreira, né? E eu sempre trabalhei com muitos clientes mesmo. E ficar construindo diversos templates ao mesmo tempo, buscando referência é muito trabalhoso, né? Isso leva um certo tempo, porque você tem que pesquisar o cliente, você tem que entender a necessidade de negócio, porque não é só você colocar uma corzinha ali, né? Você tem que pensar nisso para entender se aquele cliente já está habituado a determinada experiência quando se diz, no que diz respeito a aplicações, né? E a partir daí, eu comecei a criar um interesse um pouco maior em como eu consigo simplificar isso, como eu consigo simplificar e otimizar esse processo de construção de dashboards voltado, mas pensando, né, na experiência do usuário, pensando no design também. Porque, do ponto de vista, o design ele é, sim, um dos pilares da construção de um bom relatório, de um bom dashboard. Porque se não tiver uma boa experiência, como eu já disse anteriormente, o stakeholder não somente vai perder o interesse, como o dashboard pode ficar inutilizado. E todo aquele trabalho que você teve acaba sendo em vão. Né? E a partir daí, eu comecei a criar algumas aplicações, como eu falei, por hobby, porque eu sou apaixonado. Né? Muitas pessoas têm hobby de ir no bar beber, jogar bola. Eu gosto de codar. Né? É estranho isso, mas é um pouco de mim. E eu comecei a construir algumas aplicações, e até o momento que eu cheguei num resultado onde eu compartilhei com alguns amigos, obviamente, e eles disseram, pô, Marcelo, isso aí você devia publicar isso, você devia compartilhar com os outros, porque isso vai fazer um sucesso. Isso daí realmente vai ajudar muita gente, porque eu estava, né, apenas apresentando para meus colegas a ideia que eu tive, o que eu tinha construído, eu estava muito orgulhoso do que eu tinha feito, e com essas sugestões eu decidi, ok, vou enriquecer esse produto e vou disponibilizar, e foi daí que surgiu o Tab Design, tá? Mas tá joia, chega de falar sobre contexto aqui, chega de falar sobre o passado e vamos entender o que de fato é o Tab Design. Então, vou mandar o link para vocês aqui no chat do Tab Design, tá? Da página inicial dele, da landing page dele, e aqui vocês podem já obter algumas informações, ok?
Logo de início, você já tem o Hero, né, a página Hero aqui, mas vou descendo um pouquinho, porque quanto mais você desce a página, mais você vai entender o porquê isso é importante, né? O porquê uma aplicação nesse sentido vai sim auxiliar não somente o desenvolvedor, mas olha só, aí sim, Leonardo, mas ele não vai somente auxiliar o desenvolvedor, mas também as empresas aí que está o pulo do gato. Porque quando a gente pensa em otimizar processo e construção de produto, a gente não quer somente simplificar a nossa vida. Porque quando a gente quer isso também, mas quando a gente faz isso, a gente acaba também simplificando e melhorando a situação da empresa, da corporação como um todo. Né? Porque se você simplifica e otimiza um processo, você acaba poupando dinheiro da empresa, né? Reduzindo gasto, reduzindo custo, e assim todo mundo ganha. Então, aqui na landing page, eu já começo exemplificando o verdadeiro custo da construção de um template de dashboard. E aqui não estou falando de um dashboard em si com gráficos, tá? Estou falando apenas do template. Tá? Quando a gente pula para a parte do gráficos, isso ainda tende a ir ainda mais além. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. O site está em inglês porque a ideia é que ele seja um produto, não seja um produto regional somente do Brasil, tá? Porque alguns desses colegas que eu apresentei, eles não eram no Brasil, então o site todo está em inglês. Mas, se não me engano, você tem a opção de traduzir aqui, caso vocês queiram. Então, já nessa primeira sessão, aqui a gente entende o verdadeiro custo de construção, da construção desse template que eu fazia tantas vezes para tantos clientes. Então, primeira coisa, né, dependendo do cliente que você vá, se você é um consultor de dados, você pode ter um apoio de um UX designer. Né? Você pode ter um apoio de um designer que ele vai fazer esse processo de análise, de elaboração desse template para esse projeto que você acabou de entrar. Ou você mesmo vai ter que fazer isso. Né, caso você vá construir realmente um template de dashboard. E geralmente isso pode levar 1 dia, 2 dias, o que é pouco, né, se a gente for olhar para um todo de um projeto, mas qualquer custo é custo, né? Então vamos começar a olhar aqui tudo direitinho e ver até onde isso chega, né? Então aqui nós temos 1 dia, 2 dias, ele pode chegar aí até mais, e além disso nós temos o tempo do desenvolvedor de Tableau, né? Que ele, além de ter que analisar aquele template, aquele design que foi construído por esse designer ou por ele mesmo, ele tem que reconstruir aquilo dentro do Tableau, né? Com todos aqueles elementos, os containers, não sei para quem aí é time container flutuante, time container lado a lado, né? Eu sou do time misto, eu gosto de utilizar os dois, cada um no seu devido lugar, mas é um trabalho que deve ser feito também. Não basta somente criar o template, tem que aplicar isso dentro do Tableau. Então aí é um momento onde você vai construir todos os elementos, preparar tudo bonitinho para depois colocar os gráficos em suas devidas posições, certo? Então, aqui eu coloquei meio a 1 dia, não é porque isso não leva tanto tempo, óbvio, que se o projeto for complexo, isso pode levar um pouco mais de tempo, só para construir esses objetos, organizar esses objetos dentro do seu dashboard, acreditem em mim, isso leva muito tempo. E depois disso, nós ainda temos as iterações com os stakeholders, né? Tanto aqui para validação do template, tanto para ver se eu consegui replicar o que está no que o designer fez dentro do Tableau. Então, tem também essas interações com os stakeholders, né, que são os usuários de negócio, para essas validações. Então, fácil, a gente acaba gastando aqui, olhando para uma empresa, e a Verônica é dona de empresa, então ela pode me corrigir se eu estiver errado, dependendo do cliente, obviamente, né, porque nós temos pequenas empresas, médias empresas, nós temos corporações, big techs, né, então, obviamente, o preço varia de lugar para lugar e de região para região, né, a realidade do Brasil é uma realidade, a realidade fora do Brasil é outra, mas lá fora eu presto serviço há muito tempo para o exterior, e eu posso dizer que esse valor hora aqui está até que bem na média no que diz respeito a esses profissionais de designer e desenvolvedores Tableau, tá? E eu não digo somente especialista, mas, como eu falei, bem na média. Então, nessa brincadeirinha aqui, quando a gente vai construir um template, a gente pode gastar por volta de $1.000 a $2.000. Fácil. E olha que eu nem toquei o dado ainda, hein, pessoal? Eu nem toquei o dado, nem criei Com certeza. Se você somar o número de horas, com certeza. Exatamente. Isso pode passar despercebido, mas vai gerando custo. Então, a gente perde a otimização do profissional, o tempo otimizado dele, né? Porque ele acaba gastando muito tempo em uma coisa, sendo que ele poderia estar explorando outras coisas em si, e além disso, a gente acaba gerando um custo grande ali para a empresa, né? Então, novamente, isso daqui é a média que eu fiz da minha experiência, obviamente, mas esses valores podem variar, tá? Isso aqui é apenas uma ilustração do que eu tenho como experiência, mas como eu falei, varia de região para região. Então, é isso que o Tab Design vem resolver, né? Então,
ao invés de ter que ter aquele tempo gasto com o design, ter aquele tempo gasto para desenvolver tudo e colocar dentro do Tableau, ter aquele tempo gasto com os stakeholders, você pode utilizar o Tab Design e simplificar todo o seu processo. E eu já vou mostrar como que isso vai ser feito, tá? Mas, a princípio, você vai primeiro selecionar um template que vai estar disponível dentro do ambiente, dentro da aplicação. Você vai customizá-lo, e isso vai demorar mais ou menos ali no máximo 1 hora, né? Isso para você customizar de forma tranquila, aplicando o brand do cliente, testando algumas opções. E depois, você pode reutilizá-lo quando você quiser. Depois que você criou o template, você pode reutilizá-lo sempre que você quiser. Então, vamos supor que você quer criar um estilo de dashboard para cada departamento da sua empresa, ou para cada cliente, para cada time. Você vai poder fazer isso de forma ilimitada. E toda vez que você salvou o seu template, você pode reutilizá-lo sempre que quiser. Você pode fazer isso também no Tableau, sem utilizar o Tab Design, mas você vai ter que gastar todo esse tempo, correto? E, além disso, você vai ter que ficar gerenciando o arquivo, né? Compartilhar o arquivo com usuários, aí tem a questão de versões, isso, aquilo, e acaba sempre complicando, né? A gente sabe que criar gerenciamento de versões, ainda que a gente ainda não esteja, novamente, como eu falei, tocando no dado ainda, utilizando dados, é sempre muito chato. E aqui eu já trouxe uma prévia do preço, né? O quão discrepante é você utilizar, fazer o formato tradicional e como o Tab Design pode te auxiliar, tá? Mas depois a gente volta nessa questão do preço. Então, pelas minhas experiências, né, para trazer um produto que realmente faz sentido para a comunidade, porque no fim é isso, eu apliquei tudo o que eu queria na aplicação, tudo que eu tinha como visão de produto e a minha experiência, obviamente, criando isso ao longo da minha carreira, pensando, poxa, como que eu posso otimizar isso? Como que eu posso criar um dashboard mais rápido, com um design interessante? Eu comecei a testar aqui e eu notei que, sim, dependendo do dashboard, novamente, é bem situacional, tem casos e casos. Mas dependendo do dashboard, quando a gente fala em construção do dashboard em si, e aqui não estou olhando para tratamento de dados, tá? Estou olhando apenas para a parte gráfica ali do dashboard, você pode poupar mais ou menos ali uns 60%, 80%, até 95%. Aqui, esse 95% foi um caso extraordinário, obviamente, mas aconteceu. Eu tinha um dashboard ali, onde os gráficos ele eram muito simples, mas todo o contexto da sua estrutura era, assim, um tanto quanto complexa. Eu tive que refazer isso várias vezes, porque eram muitas abas. Então, gráfico simples, diversas abas, workbook muito pesado, e eu tinha que ficar recriando aqueles objetos, aqueles containers, um dentro do outro, né? O que leva um tempo considerável. Fora que, para muitos, ainda acaba sendo bem complicado utilizá-los, né? E é isso que a gente acaba fazendo. Mas, principalmente, além do custo monetário, além do ganho, entre aspas, né? Do ganho monetário com a redução do custo, tem também o impacto não monetário, que aqui é onde, na minha opinião, é onde impacta mais, não é nem o custo, né? O custo, quando a gente olha para uma corporação, uma empresa que ganha milhões, $1.000, $2.000, $3.000, acaba não sendo muito, obviamente, né? Que com muitos projetos isso acaba sendo bem relevante, por isso que eu também criei o produto, mas quando a gente olha para o ganho não monetário, isso para mim é indescritível, né? Que aqui seria, basicamente, como eu falei, eu estou trazendo um pouco da minha experiência para esse produto. E aqui ele acaba resolvendo muitos dos problemas que eu tive quando, por exemplo, eu tinha que validar alguma coisa com um stakeholder, eu tinha que compartilhar aquele template, que, como eu falei no início, muitos usuários de negócio, muitas empresas, eles querem continuar o processo depois que você sai do projeto, né? Eles querem continuar com a mesma qualidade, mas nem sempre eles vão conseguir te manter. Então, é importante que você faça algo onde outros consigam reutilizar o que você criou e escalar isso em outros projetos também, né? E é isso que vem o ganho não monetário, como eu falei. Então, aqui, sem mais ficar gastando tempo contratando designer gráficos, né? Designers para fazer os dashboards. Os profissionais de Tableau podem fazer isso diretamente. Você mantém uma consistência entre diversos templates de forma super simples. Aqui, é aquele momento que eu falei, onde você compartilha com os stakeholders essa solução, esse template, e eles mesmos podem reutilizar, sem precisar gastar minutos, e dependendo do stakeholder, caso ele não tenha tanta experiência, até horas construindo apenas e organizando apenas o dashboard ali com os objetos, né? Eu já gastei muito tempo com isso, gastei muito tempo tentando aprender como melhorar isso, e eu sei bem o tempo que isso leva. E como eu falei anteriormente, escalabilidade, né? Quando a gente tem algo que otimiza o processo, a gente acaba ganhando um pouco mais de escalabilidade. Aqui tem uma seção onde eu falo um pouquinho sobre mim. A gente, basicamente, foi como eu me apresentei, né? Sou Tableau Visionary, Tableau Ambassador. Vocês podem ler depois aí no próprio website, não vou passar por essa parte por agora. E aqui a gente entra numa seção super interessante, que é onde vocês conseguem
antes mesmo de criar uma conta, ver um pouquinho do que eu estou falando, entender um pouquinho do que o Tab Design resolve, né? Do que ele é formado. Então, a primeira coisa que ele tem, e o objetivo dele é construção de templates de dashboards. É isso. E, novamente, eu vou me repetir um pouco aqui, porque eu estou vendo que uma hora ou outra entra uma pessoa, e vou me repetir um pouco para ter certeza que fique claro. Por enquanto, nós não estamos tocando nos dados, tá, pessoal? O Tab Design, ele não mexe em dados, ou seja, ele é muito seguro por conta disso, você não precisa manipular dados de ninguém aqui dentro da aplicação, e você foca principalmente na sua estrutura, na sua experiência do seu dashboard, tá? Na parte visual. Então, como eu falei, ele é focado em template dashboards. Então, você tem os templates starter, que é o template que você já começa com um exemplo, ou seja, você não precisa começar do zero, construir algo do zero. Você já vem um exemplo de cara ali, onde você só duplica, aplica as customizações e já está pronto para uso, né? E além disso, você vai ter também os templates da comunidade. Assim como a gente tem no Tableau Public, e eu vou mostrar como que isso funciona muito em breve, onde os usuários publicam seus dashboards no Tableau Public e disponibilizam para baixar, aqui você também terá uma opção bem similar, onde outras pessoas vão construir designs, vão construir templates e vão torná-los públicos, obviamente, para quem tem acesso à aplicação, para que você, por exemplo, possa copiar, duplicar e reutilizar ali conforme a necessidade do seu projeto. Você tem um editor e você tem uma seção apenas para times, ou seja, aqui, eu já vou entrar aqui na parte de licenças, mas aqui você tem a opção de licença individual e licenças de times, né? A licença de times aplica muito bem nesse cenário que eu comentei, onde você precisa compartilhar com outros usuários o seu template, correto? Mas, por exemplo, você não quer torná-lo público, você quer compartilhar com usuários específicos da sua empresa, por exemplo. Vamos supor que você é de uma consultoria, e a sua consultoria tem uma equipe de Tableau, especificamente. Tem de outras ferramentas, que eu não vou mencionar o nome, obviamente, não é? Mas você tem uma equipe especializada em Tableau. Você pode ter uma licença de time e compartilhar templates entre a equipe. Vamos supor que você criou um template muito interessante para um cliente e outra pessoa quer reutilizá-lo em outro cliente, você pode aqui compartilhar e essa pessoa terá acesso, tá? Aqui a gente entra no preço. Aqui os preços estão em dólar, mas quando vocês vão adquiri-lo, ele faz a conversão automaticamente para reais, tá? Não vou comentar muito, porque é basicamente um pouco do que eu já estou falando. Vocês podem ver isso com um pouco mais de calma. E para trazer muita transparência, porque isso é importante, por isso que eu trago o preço, não precisa, por exemplo, se inscrever, cadastrar seu e-mail para depois ver o negócio. Não, além, uma coisa muito importante que eu esqueci de comentar, além de ter 14 dias de acesso gratuito, que você ainda não precisa colocar seu cartão de crédito, que é muito importante, você tem visibilidade caso você queira se planejar, por exemplo, na aquisição de licenças aqui de Creators e Viewers do Tab Design, tá? Então você pode brincar aqui com o Slicer e ver mais ou menos como que vai dar em dólar novamente, a conversão é feita automaticamente. Mas é isso, essa landing page, mas chega de papo, vamos realmente entender o que é o Tab Design, porque agora eu só falei, né? Só prometi. Mas vamos de fato ver sobre o que o Tab Design é capaz. Então vou acessar com a minha conta aqui, fazer o meu login. Ok, legal. Login. Boa. Aqui também já tem uma licença de time, tá? E eu tô vendo essa primeira opção chamada Team Templates. Como vocês podem ver, eu não tenho nenhum template de time por enquanto, mas depois que vocês criarem uma conta, vocês não terão essa opção, tá? Essa opção só fica disponível para quem tem licenças de times. Então você virá essa opção My Templates, que provavelmente estará no Templates Found, ou seja, não tem nenhum template. Mas, como é que eu começo? Você falou que tinha um template de começo para que eu não precisasse começar do zero, que nesse caso seria o Starter Template. Basta vir aqui em Starter Template, hoje só tem um, tá, pessoal? Porque eu acabei de lançar um produto, mas em breve eu vou colocar muitos outros templates, vou até fazer uma brincadeira com a comunidade, o template for mais voltado, a gente acaba colocando aqui também, mas por hora é só um. E como que eu começo a utilizá-lo? Basta eu vir aqui, passar o mouse em cima, eu posso ver duplicar template, eu vou clicar aqui para ver o que acontece. Aqui eu posso escolher onde eu quero salvar esse meu template, se eu quero salvar na minha conta pessoal ou na minha conta do meu time. Nesse caso, eu vou salvar na minha pessoal mesmo e vou chamar de Tug Brasil. Tug Brasil, meu primeiro template. Opa, tem minúsculo. Vou clicar em criar e em poucos segundos eu já criei o meu template aqui, eu já posso começar a customizar. Mas para vocês verem como isso é rápido, acabei de logar, dupliquei meu template,
para vocês verem como a utilização desse template é assim, ó, é muito simples. Vamos supor que eu quero só testar, eu ainda nem quero customizar para minha empresa. Como que eu jogo isso dentro do Tableau para saber se isso realmente funciona, né? Eu posso vir aqui nos 3 pontinhos e clicar aqui em Copy to Tableau, que ele vai copiar para o Tableau basicamente. Como vocês podem ver, nada aconteceu, certo? Então vamos para o Tableau. Aqui eu vou abrir um novo dashboard. Aqui eu tenho o dashboard 2, é um dashboard em branco. Vou abrir um terceiro dashboard, só para vocês verem que eu acabei de criar. Vou colocar o tamanho do meu dashboard. Eu quero colocar 1600 por 800. Esse vai ser o tamanho do meu dashboard. E aqui, pessoal, eu vou pressionar Ctrl V. Sabe quando você copia um texto e quer colar o texto? Basta pressionar Ctrl V e pronto. Já está aqui dentro todos os meus elementos do meu dashboard na estrutura que eu defini. Opa, acabei aumentando aqui sem querer. Aqui eu só preciso colocar em 00 o X e o Y para ele ficar aqui em cima. E pronto, meu dashboard já está colocado aqui. E olha só que interessante, eu tenho um elemento aqui que seria o elemento de layout. Então, lembra que eu falei que eu sou do time que gosta de brincar e misturar com lado a lado e flutuante? Aqui eu utilizei apenas um elemento flutuante, que é o elemento raiz, o elemento fonte. Eu não gosto daquele elemento inicial, né, que é o tilde, que ele chama aqui, né, que é o lado a lado, o primeiro container que aparece, porque ele não é nem vertical nem horizontal. Ele é estranho, né? Então eu acabo não gostando dele, eu prefiro fazer assim. Mas olha só que interessante. Eu tenho esse container e dentro dele eu tenho todos os meus containers que eu vou precisar para organizar os meus gráficos. E olha só, tudo devidamente nomeado, tudo bonitinho. Eu vou expandindo aqui e eu já tenho todos os meus containers muito bem construídos. Eu quero... Isso é um texto, eu realmente consigo editar isso? Consegue. Eu cliquei aqui 2 vezes e olha só, realmente são elementos de texto. E como que eu reutilizaria isso agora? Bastaria eu clicar e arrastar meus elementos para cá agora e pronto, eu já tenho meu gráfico no meu local. Simples assim, né? Então, novamente, vamos só recapitular o quão rápido foi esse processo. Eu fiz o meu login, fui aqui no meu Store Templates, dupliquei, ele criou um template para mim, que agora é esse Tug Brasil. Vou vir aqui em editar. Para testar, só fui aqui, copy to Tableau, dentro do meu dashboard, colei aqui e pronto. Como é aquele comercial, né? Eu gosto bastante de nomear esse comercial. E como eu sempre digo, está pronto o sorvetinho, né? Porque foi tão rápido que foi. Mas, legal, funciona. Agora eu quero customizá-lo, quero trazer para a minha realidade. Como é que eu faço isso? Vamos lá, voltar para o nosso template. E aqui é onde a brincadeira começa, né? Então, aqui vocês podem utilizar essas 3 abas aqui no lado direito para realizar esse processo de customização. A primeira aba é uma aba mais genérica, mais geral do template em si, onde você define o nome, o título do template, né, a descrição. Aqui você define alguns parâmetros, né, algumas categorias e labels para auxiliar a sua busca futura, porque aqui, como eu falei, vocês podem criar quantos templates vocês quiserem, não tem limite. Então, obviamente, vocês podem ter muitos templates. Então, para simplificar, vocês podem vir aqui nos filtros, ou até aqui escrever, por exemplo, escrever tudo, escrever aqui e ele vai encontrar o template que você filtrou, tá? Deixa eu apertar Enter novamente. Perfeito. Então, essa primeira seção é mais genérica do template em si. E a brincadeira começa na seção da estrutura, na aba da estrutura e na aba da formatação. E aqui é onde a brincadeira realmente acontece, tá? Por quê? Porque, primeiro, aqui você já começa com a possibilidade de definir o seu layout, definir o seu grid. Então, vamos supor, poxa, eu não quero esse grid de 3x3, onde eu tenho 9 gráficos. Porque essa não é a realidade dos projetos, geralmente, né? Geralmente é bem customizado, você tem um gráfico maior, um gráfico menor, numa posição específica, e aqui você pode fazer isso. Como que eu faço isso? Eu vou adicionar mais uma linha aqui, mais uma coluna, eu posso vir aqui selecionando os meus quadradinhos, né, um por um, que significa basicamente cada seção de gráfico, e clicar em Merge, que é basicamente unir esses pontos que eu selecionei, e olha só, eu começo a criar um grid totalmente personalizado, tá? Basta eu ir selecionando aqui, vou clicando em Merge, e aqui eu já tenho um grid totalmente personalizado. E para garantir que isso funciona, eu vou clicar aqui, Copy to Tableau, vou criar um outro dashboard, vou mudar o tamanho aqui novamente, 600, Ctrl V, e olha só, ele realmente criou exatamente como eu configurei, né? E para não perder meu trabalho, vamos supor que a internet caia, né? É importante sempre vir aqui e salvar o template. Cliquei em salvar, ele está salvando meu template,
né? Isso demora um segundinho e já está salvo. Para garantir que ele salvou, eu posso voltar aqui, não apareceu nenhuma mensagem, isso é interessante. Quando eu vou em My Templates, até aqui na thumbnail, ele já mostra com aquele grid que nós acabamos de definir, que é super interessante. Então, vou voltar lá para a aba da estrutura, e aqui eu já construí um grid personalizado, né? Então, aqui não tem limite, você vai criando o grid. Como eu falei, a reutilização é ilimitada. Então, você cria o seu template, cria a sua estrutura, e você vai definindo o grid aqui para cada projeto, para cada dashboard, mas o template é o mesmo, você vai só reutilizando. Em questão de customização, você tem diversas possibilidades aqui. Tudo que a gente tem de opção de customização dessa parte visual dentro do Tableau, por exemplo, aqui em Layout, né, bordas, cor de fundo, espaçamento externo, espaçamento interno, você tem também como opção aqui dentro do Tab Design. Tá? Então, por exemplo, aqui, quando eu venho no meu, tem o meu root area aqui, né, o meu root basicamente é esse meu primeiro dashboard, tá? Desculpa, esse é o meu primeiro container, que é esse layout. Quando eu abro aqui, por exemplo, meu content area e vou em, eu acho que em margem, não, e vou em espaçamento, que seria o padding, né? Pode ver que eu tenho 20 pixels aplicados aqui, 20 espaços, né? E quando eu vou aqui, quando eu vou nesse meu container, que é o meu container de conteúdo, né? Que seria esse de carinha aqui, header charts. Ele tem 20 pixels também, né? O número 20 aqui em todos os lados, tá? Então, como eu falei, vocês podem brincar aqui explorando, porque tem muitas opções de customização. Por exemplo, vou abrir aqui meu top bar, que seria esse carinha aqui de cima. Eu tenho os mesmos estilos que eu posso aplicar, né? As mesmas configurações, e também tenho os elementos, né? Os elementos filhos desse elemento principal, que seria meu top bar. Que, por exemplo, seria uma imagem, então eu posso vir aqui em imagem, clicar no botão de configurar, colocar o URL da minha imagem aqui. Por enquanto, não tem opção de você fazer um upload, tá? Até porque a ideia aqui é que ele não fique fixo com nada. Então, é preferível que a gente utilize um link, tá bom? E aqui eu posso brincar de tomar até mais elementos. Por exemplo, um título para a minha imagem, né? Então, ele vem aqui um texto antes da minha imagem. Posso colocar um caption, que é um texto depois da minha imagem. Posso colocar um divisor entre a minha imagem e a próxima seção, por exemplo. Isso fica bem legal. Eu utilizo bastante nos dashboards que eu construo, né? E dentro desses itens aqui, como eu comentei, vocês podem ir configurando muitas coisas. Por exemplo, a fonte. Você define aqui a fonte. Posso vir aqui em Custom, definir o tamanho, negrito, itálico, sublinhado, a cor, etc. e tal. Mas olha só que interessante. Toda vez que eu clico para configurar um componente, um elemento, ele abre essa opção aqui com uma lista. Black, white, gray. O que significa isso? A fonte clica aqui, tem navtext, caption, small. O que significa isso? Isso nada mais é, deixa eu clicar aqui em cima para voltar. Isso nada mais é do que estilos globais, tá? Como assim, Raz? O que é um estilo global? É uma forma que eu encontrei para simplificar nossa vida. Porque, como a gente viu, tem muita opção, né, pessoal? Tem muita opção de customização. Imagina eu ter que, por exemplo, aplicar uma cor em todos os meus gráficos. Isso demoraria um século, né? Se eu tenho muitos gráficos e muitas abas, então, isso ia demorar muito tempo. Eu tenho que vir aqui no meu container, por exemplo, vir aqui em background, isso daqui já está aplicado com branco, né? Aí eu venho aqui nesse outro, aplico também, nesse outro também, nesse outro também, e assim vai. E assim vai. Então, pensando em otimização, aqui nós temos a aba Format, onde vocês podem construir esses estilos globais. Por exemplo, aqui eu criei White, que é a cor branca, né? Aqui você pode colocar o nome que você quiser. Vou colocar branco, por exemplo. E aqui, vou clicar em salvar, e ele vai salvar esse meu estilo global. Ele já está disponível aqui para reutilizá-lo. O que é esse estilo global? Como que eu utilizo ele? Eu construo a minha configuração, então ele é com a cor branca, eu coloquei aqui o branco, 100% de opacidade, e eu vou aplicando nos meus elementos, né? Então, infelizmente, você ainda tem que ir nos elementos em si, né? Por exemplo, vou aqui na minha imagem, eu ainda tenho que vir aqui, posso vir aqui no meu background, que é minha cor de fundo, e aplicar o branco que eu configurei. Como vocês podem ver, já está com branco aqui, né? Então, eu tenho que aplicar, mas não preciso ficar configurando toda vez. E isso é muito importante para manter um dos pontos principais do Tab Design, que é padronização, né? Isso é muito importante para manter essa padronização. Então, você não precisa ficar construindo esses estilos, configurando de novo e de novo, porque aqui eu utilizo uma cor simples, que é branco, né? 3F, 6Fs ali e está resolvido. Mas no cliente, é sempre uma cor hexadecimal ali que ninguém memoriza, né? Então, você configura uma vez e reutiliza sempre. Isso é muito prático,
tá? E aqui eu vou customizando até chegar no resultado que é satisfatório. Clique em salvar e já posso reutilizar o meu template, tá? Alguma dúvida até agora? Estou olhando para o chat aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Não pode não deploya. Boa noite, pessoal. Legal. Nenhuma dúvida. Se tiver alguma dúvida, podem ir jogando aí, tá, pessoal? Que eu vou respondendo. E esse é o principal do Tab Design, tá? No que diz respeito à otimização e à celeridade na construção de um dashboard. Acabei de esquecer de mostrar uma outra coisa super interessante. Eu mostrei meu top bar e meu header, né? Mas eu tenho aqui dois outros elementos, que é o meu left e meu right bar. Vamos supor que quando eu construir algo onde aqui eu quero os meus filtros, deixa eu fechar esse meu right daqui, eu não quero esse título aqui, eu quero esse meu título lá em cima, por exemplo. Eu posso habilitá-lo dessa forma, certo? Na verdade, deixa eu tirar o meu header daqui. O que eu vou fazer? Vamos criar um dashboard aqui juntos para ver como que isso seria interessante. Tá, vou começar pelo meu top bar. Vou aqui na minha cor, na minha imagem, vou tirar essa cor de fundo que eu coloquei sem querer aqui, apenas como um exemplo, vou colocar como nome. Legal, e vou desabilitar esse meu título, tá? Aqui eu não quero o meu botão de navegação, então eu posso vir aqui e desabilitá-lo. Eu clico no olhinho e ele some. Mas o que eu quero aqui? Eu quero o título do meu dashboard, assim como nós temos aqui, tá? Então eu vou habilitar meu objeto de texto, vou clicar em configuração, e aqui, como vocês podem ver, eu tenho o meu texto principal, também tem a opção de título, de caption e de divider. Então vamos fazer o seguinte, vou colocar o meu título aqui, na verdade eu vou colocar um caption, tá? E meu main text aqui eu vou chamar de dashboard name. Vou fazer uma brincadeirinha aqui, tá? Dessa forma aqui. E no meu caption eu vou escrever, por exemplo, view name. Não, melhor, vou chamar de workbook name. E aqui vou chamar de dashboard name. Na verdade, eu vou colocar até em maiúsculo, porque eu acho que fica um pouco mais bonito. Legal. Gostei. Vou aplicar os meus estilos, então posso vir aqui e colocar, por exemplo, dashboard text. Aqui no meu caption, eu posso colocar caption, vou deixar assim mesmo, e já tenho o meu título do meu dashboard aqui. Vou voltar, gostei do resultado, vou voltar aqui. Na verdade, vou até editar a minha imagem, ao invés de 100 pixels de largura, 150, vou colocar somente 100, para ele ficar um pouco mais para a esquerda. E nesse item de baixo, que é o elemento de header, que é esse carinha aqui, eu vou tirar esse texto, porque ele já está aqui em cima, certo? Então, vou tirá-lo, vou só clicar aqui e pronto. E no meu filtro aqui, eu posso mudar o tamanho, né? De, por exemplo, colocar bastante números aqui, 1.200, mas talvez 1.500, 1.800, vocês podem ir brincando. 1.200 mesmo. 800. Só como exemplo. E aqui vou deixar na seção de filtros. Mas eu quero, por exemplo, aqui tem um fundo branco. Eu não quero esse fundo branco. Então, o que eu posso fazer? Vem aqui meu background. Não é esse carinha aqui, né, que ele é na imagem. Esse fundo branco está no elemento inteiro. Então, eu venho aqui e tiro ele daqui. Vou colocar nenhum. E agora, eu tenho o meu elemento como se ele fizesse parte da minha área de conteúdo. Isso eu faço bastante. Eu não coloco uma cor de fundo em todos os meus containers para ele parecer que está ali bem próximo do elemento que eu quero. Ok? Legal. Só que eu vou vir aqui e vou adicionar uma margem superior. Vou customizar aqui. E aqui na parte de cima, vou colocar 20 para ele ficar um espaço um pouco maior, certo? E no meu conteúdo, como a gente viu anteriormente, que é esse meu Content Area aqui no meu padding de baixo, de cima, eu vou diminuir para 10. Opa, aqui ele está fixo, assim como a gente tem a opção no Tableau, aqui nós temos o cadeadinho, onde você altera todos, vou desabilitar e aqui em cima eu vou colocar 10. E olha só, nosso dashboard, nosso template já está pegando forma. Novamente, sempre é importante salvar, não sei se vocês são assim com o Tableau, né? Sempre salvando, faz alguma coisinha salva para não perder a versão. Eu sou assim em qualquer aplicação e eu já tenho um dashboard com um estilo diferente aqui. Vou clicar em copiar para ver se ele ainda assim está funcionando. Vou definir o meu tamanho. 1.600. Ctrl V. Opa. Ctrl V. Pontinho. Já funcionou, né?
Como vocês podem ver, ele já está aqui. Olha só que interessante. E, obviamente, aqui ele só está cinzinha, tá? Porque ele está desabilitado. Se eu vier aqui e colocar um dashboard, por exemplo, ele vai ficar exatamente com o estilo que eu definir lá no meu Tab Design, na minha conta do Tab Design, que é um negrito. Então, se eu venho aqui, por exemplo, deixa eu voltar lá no meu left bar. Isso daqui é a minha navegação, então eu venho aqui na minha opção de navigation. Aqui eu tenho uma configuração quando o botão está ativo, ou seja, eu estou no dashboard, na tela, né, na aba daquele botão que eu selecionei, e o botão que está desativado, que é quando eu não estou na mesma aba. Isso é uma brincadeira que eu faço bastante, né, até para ilustrar para o usuário em qual aba ele está. Porque geralmente quando a gente utiliza esse tipo de navegação, a gente esconde aquelas abas padronizadas do Tableau, né? O que eu não acho tão elegante, eu acho elegante mais colocar, eu acho melhor para a experiência do usuário colocar aqui, dentro da minha área de conteúdo. Então, quando a gente vai aqui, por exemplo, no meu button on, na minha fonte, ele tem o meu nav text, né, que é aquele elemento global, ele tem o meu font color, que eu defini, e meu background color, que não é nenhum, certo? Mesma coisa com o button off. E quando a gente vai aqui, no meu estilo global, como vocês podem ver, eu tenho meu nav text. E aqui vocês podem colocar qualquer nome, tá, pessoal? Eu posso renomear, por exemplo, isso aqui para botões. Botões. Com acento, sem acento, não tem importância, tá? Escrevi botões aqui e ele tem uma configuração específica, que é número 14, negrito, posso colocar itálico também, olha só, posso colocar sublinhado. Vamos copiar aqui novamente e ver como ele se comporta dentro do Tableau. Deixa eu dar Ctrl Z, vou colar aqui e olha só, negrito, itálico e sublinhado, como vocês podem ver, tá? Ele também está em negrito. Então, muito prático. Em poucos minutos aqui, construir meu template, óbvio, eu posso mudar as cores aqui, como eu falei, um estilo global eu posso utilizar em vários lugares, né? Então, se eu venho aqui e coloco o vermelho, por exemplo, um vermelho bem gritante, um pouco menos, né? Como vocês podem ver, não somente alterou o meu top bar, mas como o meu título também, porque eu utilizei o mesmo estilo, a mesma configuração para mais de um local, porque eu não ia ficar construindo a mesma coisa de novo e de novo, né? Construí uma vez e apliquei em diversos locais para simplificar a minha vida. Se eu altero aqui, ele altera em todos os locais automaticamente. Tá? Legal. Posso vir aqui dar um reset para ele voltar para a última versão. Voltou para a minha última versão. Salva. Né? E meu template está salvo. Agora eu posso reutilizá-lo sempre que eu quiser. Eu tenho um dashboard relativamente simples, porque eu levei muito pouco tempo para configurar isso. Né? Pouquíssimos minutos, mas muito prático. Porque ainda assim eu teria que construir todas essas coisas aqui, né? Todos esses meus elementos alinhados um dentro do outro. E agora que eu construí meu relatório, basta eu arrastar os meus gráficos. Então aqui eu vou arrastar meu gráfico de área, que vai ser esse carinha aqui, vou esconder esse título aqui. Aqui eu posso arrastar esse meu gráfico de categoria, esse meu gráfico de segmento. Opa, não, já arrastei de segmento, vou arrastar de categoria. Aqui vou remover essas imagens aqui. Esses carinhas aqui são imagens, tá? Apenas para ilustrar para o desenvolvedor o que ele tem que fazer. Então, como diz, troque com a sua planilha, troque com com a sua worksheet. Legal, vou esconder esse título aqui também. Para cá, eu vou trazer um mapa. Vou esconder esse meu título, vou apagar esse meu elemento. E pronto, e aqui eu vou trazer a minha tabelinha, bem simples. Vou esconder meu título, vou apagar essa imagem. Aqui ficou bem pequeno, né? Opa, deixa eu tirar esse carinha aqui. Eu posso voltar lá e customizar do jeito que eu quiser. Mas como isso é só um exemplo, funciona muito bem. Mas vamos supor que eu quero editar. Poxa, Raso, eu fiz de uma forma, mas eu quero fazer um ajuste fino, uma pequena alteração. Assim como você faria no Tableau, você pode vir aqui e editar e configurar. Né? Aqui eu diminui muito pouco, deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Vou colocar somente 400, talvez. Acho que 400 para mim funciona. Ele me deu muito mais espaço aqui. Vou tirar a minha fixação. Vou colocar minha tabela aqui para ocupar o espaço inteiro. Opa, só a altura inteira, na verdade. Legal. E pronto. Aqui eu posso deixar assim ou fixar esse carinha como estava antes. Já tenho o meu dashboard construído aqui para o cliente analisar e validar para ver se é isso mesmo que ele gostaria de analisar. Se essa solução faz sentido para ele. E óbvio, basta eu posso vir aqui e mudar. Esse carinha vai ser um Sales
overtime. E aqui eu posso colocar um título, né? Por exemplo, uma descrição. E isso eu gosto muito de fazer também, por isso que eu coloquei uma opção de subtítulo. A gente pode tanto habilitar como desabilitar, tá? Então, deixa eu mostrar aqui como que esse processo é feito. Lá é a área de gráfico, né? Então, como você pode ver aqui, área do gráfico. Vamos ver que opções nós temos. Eu tenho título do gráfico e descrição. Eu posso tirar a minha descrição, como vocês podem ver, mas eu gosto de deixá-la. Então, eu geralmente utilizo esse espaço aqui para orientar o usuário sobre aquele gráfico. Então, por exemplo, eu posso falar aqui, mouse over the chart to see. Na verdade, eu estou escrevendo em inglês, né? Porque eu tenho o costume de escrever para cliente gringo, mas eu posso falar, passe o mouse sobre a linha para obter mais detalhes, né? Então, aqui é uma descrição que você coloca que traz um pouco mais de experiência, significa um pouco mais de experiência para o usuário, e aqui eu já tenho um relatório um pouco mais elegante. Então, vamos ver como que ele ficaria se tudo tivesse renomeado devidamente. Vou copiar e colar aqui, tá? Para tudo. Esse carinha aqui também, e pronto. E aqui já tem meu dashboard. Óbvio, isso daqui ainda é uma imagem, tá, pessoal? Se vocês clicarem aqui e observarem os objetos, vocês perceberão que isso daqui é uma imagem, mas isso serve muito bem para ilustrar onde ficará a seção de filtros. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e trazer desse meu gráfico, né, eu tenho algumas opções, posso trazer o meu país e região, meu estado e tudo mais, vou trazer o meu estado para cá. Infelizmente, dependendo de como se constrói, ele vem e acaba criando esses containers alinhados, né, o que é horrível, como todo mundo sabe, mas eu vou trazer o meu estado para cá, basta eu arrastar para cá, soltar aqui dentro, e pronto, aqui eu posso apagar essa minha imagem. Eu vou trazer mais alguns filtros também, vou trazer daqui, só para a gente poder exemplificar, tá? Legal. Trazer para cá, trazer aqui para o lado do estado mesmo, deixa eu apagar logo esse carinha aqui, porque agora que eu apaguei, ó, beleza, apaguei, vou trazer da categoria. Agora que eu apaguei, todos os outros que eu trago, ele já vai diretamente para aquele container, que foi o container que eu coloquei o meu primeiro filtro, né? Isso acaba simplificando bastante. E esses dois, vou deixar somente esses 3 por hora, tá? Posso adicionar mais filtros se eu quiser, mas por hora vou deixar somente esses. Opa, não é essa a opção que eu quero. Esse carinha aqui. E pronto. Em teoria, o meu dashboard já está pronto. Então, em poucos minutos, óbvio, o meu gráfico já estava construído. Mas aqui eu construí um gráfico simples, né? Mas todo esse tempo esse pouco tempo que eu levei para construir esse template, eu levaria muito mais tempo para construir todos os meus elementos aqui dentro do Tableau, certo? Então, o tempo que você poupa é muito grande. Agora, imagine se eu tiver 10 abas dentro do meu dashboard, do meu workbook, 6 abas, com gráficos talvez não tão simples, né? Que demande, por exemplo, um layout, um grid um pouco mais elaborado, um pouco mais complexo. Isso levaria ainda mais tempo, né? Então, quanto mais você vai adicionando complexidade, mais tempo você leva, não somente na construção do gráfico, mas também na construção e elaboração da estrutura do seu dashboard. Excelente, Marcelo. Uma coisa que eu vejo assim, em muitas empresas é o poder compartilhar o template já com todo, né, o design system, tamanho de fonte, logomarca, né, qual é o padrão que você vai usar em qualquer área. Porque o que acontece muito é cada um cria o que quer, bota as cores que quer, bota a logomarca de qualquer tamanho, né? E aí foge um padrão, tamanho de fonte, principalmente, local de filtro, é muito difícil você controlar isso, né? Num ambiente, sei lá, com 3.000 dashboards, como a gente trabalha, né? Quando você tem esse template, já ajuda, assim, é um ganho absurdo, né, na construção de dashboard. Muito legal, né? Já de parabéns, trabalho incrível. Obrigado. Fantástico. A ideia é que isso realmente ajude a comunidade. Então, na medida que vocês forem utilizando, pessoal, nós todos estamos no mesmo grupo, fiquem à vontade para mandar mensagem lá, dar o @Marcelo, perguntar caso tenha alguma dúvida. Se quiser uma apresentação, talvez semelhante um pouco como essa, mas talvez que você queira que eu faça para o seu time, para que vocês possam analisar com mais calma, podem entrar em contato que a gente tenta combinar algo super interessante, tá? Mas pegando esse gancho que a Verônica falou, produto genial, mas como que agora eu compartilho com a minha equipe? Como que eu compartilho com meus colegas de trabalho para que eles possam reutilizar? Aqui, como vocês viram no começo,
eu salvei na minha conta pessoal. Vou salvar agora no meu hashtag group, né, que é o meu time. Vou chamar ele de Tug Brasil 2, tá? Não preciso colocar na descrição. Vou salvar aqui. Template construído com sucesso, exatamente a mesma coisa, só que agora ele está em um outro local. E vou entrar, antes de vir aqui... Opa, deixa eu voltar lá. E aqui mesmo, depois que ele já criou, basta clicar nos 3 pontinhos e clicar em Share. E aqui eu posso colocar o e-mail. Nesse grupo aqui eu acho que não tem ninguém. Não tem ninguém. Posso colocar o e-mail ou o nome do grupo que meu usuário está. Mas não é o grupo do Tableau, tá, pessoal? Tudo isso é gerenciado dentro da ferramenta. Olha só que legal. Esse é um ponto que eu me preocupei bastante, que é, você não precisa entrar em contato com alguém caso você queira uma nova licença, ou com alguém para você criar um grupo. Basta você vir aqui dentro da própria ferramenta e gerenciar isso por conta própria. Então, como que eu crio um grupo, né? Basicamente, cliquei aqui, provavelmente vocês não vão ter essa opção, que essa opção é de grupo, mas tem um Create Team, você pode criar um time. Você define o nome do time, a quantidade de licenças, aqui você já tem um preview, né, de quanto mais ou menos vai custar em dólar, e quando você clica em criar, ele vai para a parte de checkout. Depois que você cria, você vem para essa tela aqui, que é a tela de time. Acabei indo muito rápido, né? Clica aqui em cima novamente, você tem que ter em time, seleciona o seu time, por exemplo, se eu vim aqui em Personal Account, ele não aparece. Se eu tenho um time, clico nele, depois eu tenho a minha opção agora. E agora eu posso ir para a tela onde eu gerencio as minhas licenças e o meu time como um todo. Né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e convidar um usuário ou mais de um usuário ao mesmo tempo. Posso vir aqui, escrever Verônica, colocar o e-mail dela, eu já defino a role dela, que eu vou explicar o que seria cada role, o tipo de licença, aqui eu só tenho um viewer disponível, né? E o grupo, caso tenha algum, nesse caso tem nenhum grupo disponível, tá? Mas antes de entrar mais a fundo nas licenças, vamos entender primeiro o que é cada coisa aqui dentro. Por exemplo, a role. Aqui dentro, nós temos diversas opções, diversas funcionalidades, né? E isso, no ambiente corporativo, é muito importante que você gerencie muito bem, governe muito bem cada acesso e permissão que cada usuário vai ter, né? Então, aqui nós temos 3 opções principais, certo? Deixa eu ir lá novamente. Que seria um usuário genérico, um manager e um admin. Um usuário genérico é o usuário que ele vai entrar aqui e quando ele vem nessa parte de template list, ele vai ter as opções de templates aqui, caso esteja compartilhado com ele, obviamente. Então, é um usuário que ele pode utilizar do que é o Tab Design, tá? Esse é o usuário genérico. Já um usuário que é manager aqui dentro, ele pode também invitar e dar licença a outros usuários. Por exemplo, vamos supor que o seu diretor adquiriu o Tab Design e ele passa para o gerente gerenciar toda essa parte de quem vai ter licenças, mas o diretor que definiu a quantidade de licenças disponíveis. Esse gerente aqui vem e fala, opa, o Marcelo e a Verônica ali são novos são novos aqui na equipe, deixa eu dar uma licença para o Tab Design para eles poderem já utilizar o que o resto da equipe já criou. Venho aqui, dou acesso para eles e boa. Esse é o gerente. E o admin? O admin é onde tem a capacidade de também gerenciar as licenças, né? Que seriam as licenças de Creator e Viewer. Por que Creator e Viewer? Aqui eu tentei trazer uma similaridade mais próxima possível do Tableau, que é Viewer visualiza, Creator cria, né? Bem semelhante a como a própria Tableau gerencia seus usuários, tá? Então, o Creator, ele é o cara que ele pode vir aqui e duplicar, por exemplo, um template e salvar no grupo, no time e compartilhar, ou seja, ele está criando um template, né? Essa é a licença de Creator. Já a licença de Viewer é o usuário que ele não vai criar nada, então quando ele vem aqui, ele vai ver somente a opção de time. E, óbvio, caso ele não tenha nenhuma licença pessoal, no caso eu consigo ver as outras opções, mas ele não vai ter a opção de editar, ele vai poder só utilizar esse template, mas também editar o grid, por exemplo. Mas está muito confuso, como assim? Eu vou explicar isso na prática. Porque uma parte interessante que eu defini aqui é que não necessariamente uma pessoa que está gerenciando as licenças, ela precisa de uma licença, certo? Por exemplo, o diretor ele precisa utilizar o Tab Design? Não, ele só precisa gerenciar as licenças dentro dele. Então, não tem por que ele utilizar uma licença que você está pagando aqui, sendo que ele não vai utilizar a ferramenta, né, de criação de templates. Então, eu sou um admin e sou um creator, mas eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar como none. E depois que eu faço isso, né, eu vou ter agora, olha só, 2 licenças disponíveis. Uma de creator e uma de viewer. Mas aí como vocês podem ver, eu já não tenho mais aqui a opção de template list, ou seja, eu não consigo mais ir para aquela aba,
né, onde eu visualizo meus templates, porque eu não vou criar nada. Mas quando eu vou agora e mudo para a minha licença pessoal, eu consigo ir para lá. E quando eu mudo aqui para a minha licença de time, ele volta para essa tela. Né? Então, está tudo muito bem estruturado para que você tenha um melhor aproveitamento da ferramenta. Tá? Mas e se eu fosse um viewer? Qual seria a diferença? Vou colocar aqui como viewer para a gente ver, né, o que mudaria. Tá? Como vocês podem ver, o template list já voltou a aparecer. Vou clicar lá e olha só, eu não tenho mais as minhas opções. Eu só tenho a opção de Team Templates. Ou seja, eu só posso visualizá-lo. E quando eu clico aqui, eu posso copiar e baixar, obviamente, como ele está. Mas quando eu clico em visualizar, eu não tenho todas aquelas opções. Ou seja, a aba de template, a aba de formatação está desabilitada, e da estrutura eu só tenho a opção de tamanho e de grid. Porque ainda que o usuário só tenha permissão de visualizar, é importante que ele tenha acesso e possa reutilizar da forma que ele quiser no que diz respeito ao grid, ao layout do dashboard. Porque a ideia aqui é construir uma padronização, um template. Mas cada template vai ter um layout diferente, vai ter um grid diferente. Então, eu como usuário, visualizador, viewer, eu estou reutilizando esse template, por exemplo, que a Verônica criou e compartilhou comigo, né? E eu posso vir aqui, tá, legal, ela criou isso daqui, vou usar exatamente a mesma coisa, mas vou fazer um grid diferente, porque a minha necessidade é outra. Então, vou construir alguma coisa mais ou menos aqui nesse sentido, que é um grid totalmente diferente. Vem aqui, copy to Tableau, vou no Tableau, vou criar um novo dashboard, né? Vou definir o tamanho do meu dashboard aqui, assim como nós fizemos anteriormente. E depois, e em seguida, vou colocar Ctrl V. E ele já colou o meu dashboard aqui com a minha estrutura e com o grid que eu acabei de construir. Como vocês podem ver, eu como ver consigo reutilizar de forma simples. Agora pensa, um time de Tableau construiu 15 templates para uma empresa só, porque essa empresa tem 15 departamentos. E é uma demanda muito grande, muitos dashboards a serem criados. Como que eu posso tirar vantagem do Tab Design? Depois que eu criei esses templates, dou licença de viewer apenas para os meus desenvolvedores mais juniores ou plenos, né? Que não necessariamente eles vão precisar criar coisas novas, mas eu quero otimizar meu processo de desenvolvimento. Eles vão ter aqui um acesso de viewer, vão vir aqui, definir o grid, vem aqui no Tableau, cola e pronto, já tenho toda a minha estrutura, basta só arrastar meus gráficos e utilizo um processo que demoraria horas, eu posso fazer em muito menos tempo. Perfeito. Muito legal. Tem dúvida, pessoal, para colocar aqui no grupo? Acho que não. Acho que não. Agora é acessar e usar o trial aí. Muito bom. Show de bola. Quanto tempo você demorou desenvolvendo isso, Marcelo? Como eu falei, eu comecei como um hobby e eu já estou na 5ª versão desse produto, né? E só agora eu me senti à vontade em compartilhar com a comunidade, né? Então Muito eu comecei bom. numa versão que era mais, como posso dizer, mais técnica. Então era mais de código, eu fazia código e ele construía nos dashboards, né? Mas que isso, obviamente, para um usuário que constrói dashboards talvez não seria interessante. Era legal para mim porque eu gosto de codar, né? Gosto de fazer códigos, mas não seria interessante. E aí eu fui criando e pensando, tá, qual que é o objetivo desse produto? Né? O que eu quero fazer com ele? Otimizar, e fui trazendo mais funcionalidades, né, simplificando algumas coisas, e que cheguei na 5ª versão. Né? Por exemplo, eu acho que da 2ª e 3ª eu nem tenho mais os arquivos, que eu acabei tendo que reestruturar muita coisa, e já estou na 5ª versão, e demorei mais ou menos 2 anos, porque, como eu falei, foi como hobby. Né? Então, no meu tempo livre ali, né, saí do trabalho, no final de semana, tem nada para fazer, não, né, já saí com a minha esposa, agora quero só ficar em casa tranquilinho, vim aqui e brincava um pouquinho na minha ferramenta e continuava o desenvolvimento, né? Então, esse processo ao todo demorou mais ou menos 2 anos, mas essa última versão demorou um pouco mais de 3 meses, né, para consolidá-la. Muito bom, muito bom. O Nick colocou aqui, um ponto interessante é sobre a catalogação de templates que podem ser adaptados para acessibilidade de uma forma fácil e mantendo alguns mandantes dos templates originais. Muito Perfeito. bom. Exatamente. É isso mesmo. Não, é super útil isso aí. Nossa, não, ganha muito tempo. Foi aquela conta que você colocou inicialmente. Quanto tempo você demora, né, ajustando todos esses containers e arrumando e botando a fonte, né, do título, Muita subtítulo. coisa, né? Muito tempo.
Só que quem faz sabe quanto tempo demora, né, para ajustar. Mesmo você tendo prática, sempre perde Sim, muito tempo. E aqui é um copy paste. Não, fantástica a exatamente. ideia, muito bom. Excelente, parabéns. Obrigado. E para aproveitar, para a galera que está aqui, ou para você que vai assistir a gravação posteriormente, como eu falei, eu ia trazer algo especial para esse grupo, que é um cupom, né? Porque eu sou Hum, brasileiro, né? Eu acho que é importante a gente enaltecer de um local que a gente veio. Obviamente que para os locais vai ser um preço específico, um preço fixo, mas eu queria trazer essa experiência para o Brasil, que obviamente, né, região para região muda muito e nossa situação monetária comparado com lá fora é bem diferente. Eu decidi trazer um cupom de desconto para quem aqui está assistindo essa gravação, ou está aqui no canal e quer utilizar, que é acessar o Tab Design. Tá? E é um muito super legal. descontão de 50%. Né? Por exemplo, vou criar uma conta rapidamente aqui, tá? Com essa carinha aqui mesmo, para mostrar como que faria esse processo de aplicar o desconto. Tá? E vocês não precisam fazer agora, tá, pessoal? Vocês podem aproveitar os 14 dias, até para vocês verem se isso realmente faz sentido para vocês. Se vocês pensarem, poxa, esse tab design aqui realmente não ajuda tanto, não precisa utilizá-lo, obviamente, mas você tem 14 dias ali para aproveitar e ver se faz sentido, se realmente auxilia o seu processo de desenvolvimento. Como vocês podem ver aqui, eu recebi o meu e-mail, tá? A ativação de link, para eu ativar a minha conta. Vou clicar aqui, ele vai abrir para uma aba nova. Vou colocar meu e-mail e a senha que eu acabei de definir. Vou clicar aqui em Verify Account. E-mail verificado com sucesso. Ele volta para a parte de login. E como vocês podem ver, eu já estou no meu login. Aqui em cima eu estou na minha conta de Trial Account. Tá? Então até a construção, a criação de conta é super simples, super rápido. Tenho 14 dias disponíveis. Né? Posso aproveitar, brincar aqui. E quando eu vou aqui nas minhas configurações, eu tenho a minha opção de... Eu posso até colocar uma imagenzinha aqui, uma imagem minha. Como eu falei, isso pode ser compartilhado com o Public Template. Já vou mostrar como é que faz isso. Mas aqui eu tenho a minha subscription. Eu posso fazer um upgrade para a versão, nesse caso aqui, pessoal, né? A versão pessoal, para a versão paga. Aqui eu já tenho uma conta no link cadastrada, né? O que eu posso pagar. E aqui já está na versão convertida para reais. Ok? Aqui eu colocaria os dados do meu cartão. E aqui eu posso adicionar o cupom promocional, que seria TUG Brasil. Se não me engano, foi esse que eu criei. Clico em aplicar e tem Ah, aqui legal. 50% de desconto de 31, sai por 15,82. Né? Que como eu falei, eu acho que a gente precisa cada vez mais trazer visibilidade para o Brasil e eu quero que isso realmente aconteça. E como eu sou brasileiro, criei um produto aqui no Brasil, eu quero que os primeiros usuários sejam brasileiros, quero que a gente seja os primeiros a aproveitar isso. Né? Então, por isso, esse super descontaço aqui para vocês por 6 meses aqui, tá? Então, vou jogar aqui no Muito bom. chat, mas como vocês podem ver na gravação, o cupom é TUG Brasil. Basta vocês aplicarem e fazer a assinatura. Então, Show. esse era o brinde aí, a boa notícia que eu ia Perfeito. trazer. Fantástico. Obrigada, Marcelo. Muito bom. Muito Imagina. obrigada aqui por apresentar esse produto aqui. Fantástico. Obrigada aí, pessoal. Eu vou depois disponibilizar, vocês vão receber por e-mail a gravação, se quiserem escutar de novo, também vai para o YouTube, né, e fica disponível na nossa comunidade lá no Bev, tá? Aí todo mundo recebe e-mail direitinho. Então tá, boa noite, pessoal. Obrigada, né? Obrigada, Marcelo, novamente. Até mais, pessoal. Ótima noite a todos.